Estão vendo aí? Super Xandão, um streamer polêmico com afirmações muito polêmicas. Será que tudo aquilo é personagem? Polêmico. Será que ele acredita naquilo? Será que seria algum tipo de problema com um caso psicológico? Hoje em dia quem fala a verdade é polêmico. É foda, é foda. Quem fala mentira não é polêmico. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional. Vamos ver se ele é especialista mesmo. Vamos ver, hein? Perito técnico das microexpressões faciais e o super metaforando. Isso. Super. E você tá no canal Metaforando. Vamos ver mesmo. Canal Quero de ver. linguagem corporal da América Latina e o mais certificado também. Hoje nós vamos falar sobre o famoso Super Xandão. Que é isso, né, pessoal? Muita gente me pediu, falou, Vitor, analisa ele pra entender se aquilo de fato é um personagem, se o cara só criou um personagem pra Vamos ver se esse cara sabe analisar. Porque Xandão, agora eu tô curioso, quero ver, hein? web, né, pra ter a persona na internet, ou se ele acredita naquilo que ele tá falando, se ele realmente acha que ele é um Super Xandão, e se ele acha isso, se não seria um caso clínico, né, um transtorno de personalidade ali. Obviamente que eu não sou psicólogo, por isso não vou falar de personalidade, mas convidei um professor de psicologia para esse vídeo, o Alberto Delisola, que vai falar um pouco mais pra gente sobre isso, beleza? E lembrando que se você Ó, já não é ele sozinho mais o vídeo. Ele chamou até o professor dele também. Chamou o professor pra analisar. Vai montar um time pra analisar o Xandão. Eu já falei, não existe isso. Aqui é Xandão, irmão. Vocês podem analisar o dia inteiro, vocês não vão entender a complexidade de tudo isso. quer mais Mas vamos lá. vídeos como esse, onde a linguagem corporal é analisada de forma técnica por um perito facial que é certificado e é o super perito, né? Vamos combinar. Já se inscreve aqui no canal, curte e compartilha os nossos vídeos. E vamos ao contexto então para você que não faz a mínima ideia de quem é Super Xandão, o último herói da Terra plana. Acontece que recentemente um streamer ganhou notoriedade. Caramba, Essa figura pública e polêmica se autodenomina Super Xandão. É um cara muito engraçado que utiliza várias frases de efeito com um tom super moralista, afirmações extremamente polêmicas. Polêmica, o que é polêmica? Tudo é polêmico Chamado- hoje em dia. A gente vive no mundo da polêmica. Muito a atenção do pessoal. Muitas pessoas viram o Super Xandão e começaram a criar várias perguntas, né? Porque ele realmente foi uma figura que chamou muita atenção. Ele deu entrevistas, como por exemplo no Flow Podcast, e muitas pessoas vendo aquilo tudo começaram a se indagar se aquilo seria apenas um personagem que aquele cara criou para se destacar na internet de alguma forma, porque a gente sabe que é muito normal isso, ou se de fato ele acredita naquilo que ele fala, né? O cara se cita em terceira pessoa, como se eu dissesse assim, o que o Vitor Santos diz é o que o Vitor Santos gosta de fazer. O Vitor diz, o Vitor faz. E algumas pessoas foram além, disseram pra mim ainda assim, Vitor, eu acho que isso é um caso de transtorno de personalidade, ele deve ter múltiplas personalidades, Super Xandão é uma delas, até então pra mim Não é possível. Ai, caramba, peraí que Xandão sentiu até o ombro aqui agora. Ai, os caras são doidos, mano. Puta merda. Ai, cacete. Isso aí é polêmica, isso é polêmico. Os caras mandar uma dessa, isso é polêmico, hein? Até que eu pariu. Xandão era o leite Xandô, só que de 2 litros. Enfim, o que a gente quer entender hoje é, seria esse tipo de comportamento do Xandão uma mera persona criada? Puta merda, o cara ele tá enrolando 10 minutos do começo do vídeo, ele não vai logo. Fala, ó, eu analisei isso significa isso, aquilo significa isso, e vai fica falando, enchendo de linguiça, cara. Internet, que ele realmente acredita nisso? É que eu Teria algum pariu. tipo de implicância? Falou ali no 500 vezes a perfil, mesma personalidade coisa. Dele. Olha lá. Essa parte quem vai responder é o Alberto. A mas gente já sabe que você chamou o Alberto. Tem que chamar o Alberto, né? O seu amigão pra analisar o Xandão. A gente já entendeu, Vamos irmão. analisar o monitoramento de realidade, eu já expliquei sobre isso em alguns vídeos, é uma técnica utilizada por investigadores policiais para conseguir contrastar a informação que é fornecida pelo suspeito, pelo objeto de investigação, em relação ao contorno dela, né? Ao contexto da situação. Bom, Tá. vamos entender então um pouco sobre o Super Xandão, da perspectiva de um streamer. Olha lá, fica vendo. Agora ele vai começar a falar tudo de novo, que ele chamou o Alberto pra analisar se já não tem transtorno de personalidade. Ele vai falar tudo de novo, quer ver? Streamer hoje é uma profissão muito rentável, né? Você tem pessoas aí que ganham Fala de muito novo, dinheiro fala. fazendo stream, né? Que basicamente é você streamar, você participar ao vivo de alguma apresentação, jogando, ou conversando, ou realizando algum tipo de tarefa, geralmente ao vivo para sua audiência. Como todo o mercado hipersaturado, ganha aquela pessoa que se destaca. Não Sim, e você chamou o Alberto pra analisar o Super Xandão.
Xandão, né? Vai, fala de novo. O Xandão sabe que você tá louco pra falar isso de novo. Dá pra você ser apenas mais um jogando. Então, levantando esse tipo de monitoramento da realidade, já seria possível entender, né, o porquê que alguém criaria uma persona falsa como o Super Xandão, né, para se destacar e crescer eventualmente ali na carreira de streaming. Então, já faria sentido que fosse tudo inventado só por causa do streaming. Mas vamos dar uma olhada aqui na entrevista do Flow para entender um pouco melhor sobre como o Super Xandão reage às perguntas. Primeiro ele fala que começou a streamar há 3 meses. Vamos guardar esse prazo, né, de 3 meses. Não deu nem 3 meses, na verdade, né? Um pouco antes de tá quase. Aqui, há 2 meses, 3 meses. 3 meses ela tinha falado, né? 3 meses. Pô, em 3 meses tu virou, tipo, um fenômeno absurdo na internet brasileira, de um nível, assim, que é realmente espetacular. Ou deu 3 meses? O Xandão começou a streamar quando? Peraí que agora eu quero lembrar. Foi em 15 de julho? Foi em julho, eu acho. Foda-se, essa merda aí. Por que você começou a streamar, pra começar? Porque pela investigação que eu fiz, me faz muito sentido que ele começou a utilizar essa figura, essa imagem de Super Xandão há mais ou menos esse tempo mesmo. É interessante você observar... Já começou errado, já. Ele já tá errando. Já começou errado, hein? Mas, ó, tá bom, vai. Tá bom, não vou... Xandão não vai... Vamos ver o que você vai falar, mas já começou errado já, mas beleza. Aqui, quando ele tá numa narrativa genuína, né, ele tá contando o que de verdade aconteceu, ele não tá fazendo nenhum tipo de encenação, ele não fala o Super Xandão, ele não se cita em terceira pessoa como ele faz. Ele fala o quê? Conforme eu fui ganhando, eu comecei, eu... Bom, enfim, então entrou a quarentena, né? E aí, conforme eu fui ganhando mais tempo no meu dia, aí eu acabei começando a streamar. E aconteceu isso daí, assim, foi realmente do nada. O primeiro mês na minha live já eu tive um feedback legal, assim, da galera, né? O que é o feedback legal? Então esse tipo de quebra, né? Ao invés de agora que ele tá contando uma história, por que ele não fala mais do Super Xandão? O Xandão, o Xandão, o Xandão? Não, aqui ele fala eu. Porque a tendência é, quando a gente entra numa narrativa genuína, a gente acaba quebrando algum tipo de personagem que a gente crie. Isso é muito comum, inclusive é um critério. Até ele tá certo. Aí ele acertou. Quando uma pessoa está dissimulando, uma das tendências, por exemplo, é ela começar a entregar o sotaque dela. Se uma pessoa está numa entrevista de emprego e ela precisa fingir, né, precisa mentir a imagem dela para parecer que ela é uma pessoa que não veio do interior, então ela vai falar o português correto de Pero Vaz de Camões. Só que em algum momento, quando ela começar a ficar um pouco nervosa ou quando ela voltar para uma história que ela sabe que é genuína, ela vai ali soltar a parte genuína dela. Ela não vai conseguir segurar a máscara por muito tempo. Onde que eu me formei? Porcaria, que pergunta, hein? Ou seja, possivelmente aqui nós conseguimos ver a distinção entre a pessoa, né, o Alexandre ali, e o Super Xandão. Alexandre são meus ovos, irmão. É Xandão, tá ficando louco? O personagem e a pessoa em si são as expressões que ele faz quando fala o Xandão ou o Super Xandão. O Xandão não tem paciência pra rede social, não gosta dessas merda não, tá ligado? Eu dou uma passada lá ou outra pra conversar com a galera, né? Tipo, Instagram, eu gosto de trocar ideia e tal, só que assim, eu não fico lá toda hora, entendeu? Tem outras coisas que eu tenho que fazer, então eu não fico lá. Geralmente ele faz uma expressão muito popular conhecida como cara de mal. O que é a cara de mal? É tensionar a musculatura aqui do AU4, né? É a cara de Xandão! Xandão é! Essa tensão de musculatura gera aquela cara de bad boy. E geralmente quando ele quer passar uma mensagem moralista em tom de autoridade, ele faz essa cara aqui. O Xandão disse pra vocês não fazer isso, não se masturbem. Você consegue ver que essa é uma expressão montada, ou seja, uma expressão facial forjada pelos critérios F2 e F3. Basicamente, F2 é o tempo. Uma microexpressão facial tem uma duração aproximada. Como assim forjada? Se o Xandão tá falando de masturbação e eu sei que masturbação é uma fraude, claro que eu vou fazer expressões faciais enquanto eu falo que é uma fraude. Ué, aí que nem tô fazendo agora. É a mesma coisa. Isso aí é óbvio. Não tem como a gente, independentemente do assunto que a gente fale, a gente vai expressar uma sensação, a gente vai sentir alguma coisa falando sobre aquilo. E essa sensação é exteriorizada pela forma do nosso rosto, pelas, né, feições aí. É isso, caramba. Cada de 1 segundo. Aqui, a contração na face dele, na região aqui glabelar, fica na face por muito mais de 1 segundo. E o critério F3 basicamente é assimetria. Quando uma expressão facial é genuína, uma tendência é que a minha contração bilateral seja uma igual à outra. Aqui vocês conseguem ver que a região da sobrancelha dele fica assimétrica de um lado em relação ao outro. Um dos olhos também está mais aberto em relação ao outro. Então essa assimetria é esse dedo ao outro. Tem um olho mais aberto do que o outro aqui? O Xandão tá do mesmo jeito. Rapaz, isso aqui... eu tô falando que tem coisa errada. A mesma coisa?
um dos olhos também está mais aberto em relação ao outro. Então essa assimetria, esse delay de tempo, mostram pra gente que essa é uma expressão conversacional. Eu tô falando para ilustrar um tipo de personalidade, mas não necessariamente que eu estou sentindo raiva quando eu tô falando isso. Outro tipo de linguagem corporal que ele adota, que pode ser vista como uma postura de personagem, é quando ele vai se vangloriar de algo, né? Só que de forma positiva, tipo assim, aqui é Xandão. Ele tem alguns cacuetes ali, alguns tiques padrão do personagem. E é muito interessante que isso geralmente acontece muito mais quando ele vai falar frases como aqui é Xandão, super Xandão, exalando energia, double biceps, do que quando ele tá contando qualquer outra coisa. Ou seja, por que esse tipo de linguagem aconteceria só quando eu falo do super Xandão? Será que porque seria algo que eu ensaiei para montar o meu personagem? A linguagem que ele adota geralmente é B4, ombros se elevam bilateralmente, B1, impelida de cabeça. Caramba, isso é muito engraçado, essa análise. Cara, o ombro se eleva. Puta que eu pariu, viu? Caramba, irmão. O Xandão exala energia, irmão. O Xandão não fica parado. É que nem eu tô aqui agora, tá vendo? Ó, tô levando o ombro também. Puta merda. B1, vira o tronco em direção à câmera. E F1, sorriso com AU12, zigomático maior, mais AU6, músculo orbicular dos olhos. Geralmente essa é a configuração padrão do super Xandão, né? Ombros se elevam, impelida de cabeça, olha pra câmera, faz o sorrisão e aqui é Xandão. Aqui é Xandão, graças demônios. Pô, essa. Só me falta o músculo agora do super Xandão. Mano, isso aí não tem, velho. Essa porra não tá certa, caramba. Não é desse jeito sempre, não. Eu não tô entendendo qual que é desse cara. Esse cara tá falando umas merda, hein? Porra. Mas tem umas coisas que ele falou que é verdade. Eu sou super gafanhoto. Nesse momento, o Igor faz uma pergunta direta ao Xandão, né? Ele fala, você sempre falou essas coisas aí, se referindo ao fato do Xandão se referir a ele mesmo como super Xandão. Mas tu sempre falou essas porra aí, cara? Tu usava com teus amigos essas porra aí? Não. Sempre não, mas já tem muito tempo já, né? Desde que tu ficou essa questão forte. de super Xandão, você fala, né? Super Xandão, não. Nós conseguimos observar nesse momento, então, quando o Xandão responde especificamente sobre isso. Aumento no pitch vocal, sua voz fica mais aguda. Sempre não, mas já tem muito tempo já, né? Tensão nos ombros. Microexpressões de medo, marcadas ali pela região do músculo risórios, esticando o lábio lateralmente. Mas medo do quê? Afastamento. Eu não entendo. Eu não tô entendendo essa merda de sala. Medo do quê? O cara só me perguntou se foi sempre assim. Eu falei que não é sempre assim, cacete. Claro que não foi sempre assim. Corporal. Longa pausa. Tô entendendo essa merda. Responde a pergunta com outra pergunta. Essa questão de super Xandão. Desde que tu ficou essa questão forte. de super Xandão, você fala, né? Super Xandão, não. Faz uma nova pausa logo em seguida e expressa um sorriso de felicidade. O que poderia ser ali a ideia de que ele já entendeu como que ele vai responder essa pergunta. E não responde o que Igor perguntou. Em vez disso, ele começa com as suas frases de efeito marcantes. Super Xandão é uma coisa que surgiu porque é a maneira como eu me sinto por dentro, entendeu? Eu sei exatamente qual que é a função do ser humano aqui nessa existência. Eu acho que a gente tá aqui pra dar o nosso melhor, pra ser realmente super, entendeu? E ele diz que faz muito tempo, né? Mas o que a gente encontra de evidência... Como que não respondi? O cara perguntou se sempre foi assim. Não, falei que faz muito tempo. Expliquei da onde surgiu o super Xandão. Uai, caramba, que merda é essa? Tá que eu pariu. Ali não é bem por aí, não. Se você observar o Instagram dele, lembra que eu falei aquele negócio dos 3 meses no começo do vídeo, né? Aquele tempo? Se você observar o Instagram dele, ele não fala, não se referenciava a ele mesmo como Super Xandão antes, no começo do Instagram dele, há alguns anos atrás. Muito menos os amigos dele o chamavam assim nos comentários das fotos dele. E não... Mas ele não pode tirar como base o Instagram. O fato de eu ir lá e colocar uma foto no Instagram com uma legenda sem estar com o caps lock ligado, sem eu estar referindo a mim mesmo como Super Xandão, não significa que eu não fizesse isso no meu dia a dia. Até porque meus parceiros das antigas sabem que no Instagram do Xandão eu tinha várias outras fotos. Tem um monte de foto lá com legenda da hora que eu colocava, falando de Super Xandão e tal. Só que eu apaguei. De uns tempos pra cá, eu tirei tudo do meu Instagram, eu quis deixar ele mais limpo, entendeu? Eu deixei algumas fotos lá só. Tem um monte de foto lá com publicação escrito um monte de merda. Não tem nenhuma foto dele antiga também que ele se refere a si próprio em terceira pessoa. Mas o que dá pra entender? Será que o cara realmente tem alguma coisa ali que ele acredita que ele é o Super Xandão? É uma personalidade que ele desenvolveu? Isso é um caso clínico? Alberto, dá uma ajuda pra gente aí. Olá, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Nossa senhora.
Olha o Alberto. E aquela dúvida, né? Será que é possível alguém criar um Chegou o personagem e começar a experienciar esse personagem acreditando nele? E se isso for possível, será que isso é algum tipo de transtorno psiquiátrico? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente precisa definir o que seria criar um personagem. Por exemplo, se a gente pensar em personagem como sinônimo de papel social, todos nós, ao longo do dia, vivemos vários personagens diferentes. Pode parecer que as pessoas são 100% autênticas o tempo todo, mas isso não é verdade. Aliás, o próprio Vitor comenta sobre isso nos vídeos dele. A gente não espera que as pessoas se comportem aleatoriamente, não. Mesmo que a gente não conheça alguém, só de ver aquela pessoa em determinado contexto, a gente já tem certas expectativas de como ela deve se comportar. Então, de acordo com o contexto, cada pessoa vai viver vários personagens ao longo do dia. Você agora pode ser filho, mas também pode ser pai, pode ser neto, pode ser gerente de banco, pode ser pianista, pode ser youtuber, enfim. Uma mesma pessoa pode desempenhar vários papéis sociais diferentes. Mas Sim. e se a gente pensa em personagem... Papo de negão te chamou pro baile de corredor, reage lá. Que baile de corredor são meus ovos? Papo de negão, que? A casa caiu, Alex. Estão ficando tudo louco. como um alter ego. Será que seria possível, então, alguém acreditar num personagem, nessa outra persona, esse alter ego, e acreditar? No caso de uma pessoa mentalmente saudável, isso é muito Salve pro grupo da Katsuko. pouco provável. Mas para ficar um pouco mais claro, vou dar um exemplo que o pesquisador Tira isso, é muito cringe. Não, vamos até o final aí. Tá legal. Serve pra dar umas risadas. Dan Ariely dá no seu livro A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade. Imagina que você tá numa balada e decide impressionar uma menina bonita. Aí você tem uma ideia bem louca, que é inventar que você é piloto de avião e que tem um brevet. Não, isso daí é coisa de fracassado. Isso aí é uma mentira. Aí não faz sentido. Isso aí já não tem nada a ver já. Ela pode até acreditar, ela pode até acreditar, de acordo com sua habilidade de comunicação, fluência verbal, ela pode até acreditar. Mas a chance de você acreditar nessa história e sair de lá conversando com as pessoas realmente acreditando que você tem brevet ou até mesmo tentar pilotar um avião, a chance disso acontecer é muito pequena. Pra não dizer impossível, né? Agora vamos a outro exemplo. Imagina que você tá discutindo com um amigo... Mas o cara tá falando só o óbvio aqui. Eu não tô entendendo que diacho de análise que é essa que tá fazendo. Não tô entendendo. sobre tempos de corrida. Ele é seu companheiro aí de Cooper, de corrida, e vocês estão discutindo sobre os tempos que vocês gastam para fazer determinado trecho. Aí você conta pro seu amigo que você consegue percorrer Salve, Bernardo! um trecho de 1,5 km em menos de 7 minutos. Na verdade, foi 7, um quebradinho, né? 7,5. Mas você inventou que consegue, no máximo, até 7 minutos, percorrer 1,5 km de distância numa corrida. Aí você começa a repetir isso várias vezes. Você conta essa história várias e várias vezes para várias pessoas diferentes. Aí, nesse caso, surge a possibilidade do auto-engano. Em alguma medida, esse mecanismo de auto-engano acontece o tempo todo. Salve, Viconte! Inclusive, a gente tem essa tendência de pensar que a nossa infância foi maravilhosa. A gente tem uma tendência de achar que os nossos comportamentos sempre têm uma intenção positiva por conta de mecanismos de auto-engano. E o auto-engano, ele surge com um propósito evolutivo. Existe uma vantagem adaptativa. Ó isso aqui, ó. Até agora, ó o que o Xanão tá vendo, ó. Olha lá, ó. É muita conversinha, meu Deus. Daquela pessoa que se auto-engana. Porque, como muito bem diz o Vitor, o melhor mentiroso seria aquele que acredita na sua própria mentira. E o auto-engano é um mecanismo evolutivo que favorece isso. O ponto é que existe um limite para esse auto-engano. Uma coisa é eu alterar o tempo que eu fiz numa corrida em alguns segundos. A nossa memória é falha. Ela é reinterpretada, reconstruída o tempo todo. Então tem chance sim de eu criar um auto-engano e acabar acreditando na minha mentira. O problema é que, se essa mentira é incongruente demais, se eu invento que eu sou campeão de Dota, ou simplesmente campeão mundial de MMA, ou até mesmo piloto de avião, que foi o exemplo que eu dei, são afirmações tão incongruentes que o mecanismo de auto-engano não vai acontecer. O auto-engano só funcionaria mesmo para essas questões mais...
Tá chato esse vídeo, hein? Como que chama o cara do Metaforando? Cara, você não tinha que ter chamado Alberto nenhum. O Albertão acabou com o seu vídeo, irmão. Puta que pariu. Enquanto você tava falando, eu não tava até disposto a ouvir, mas agora fudeu. Fudeu tudo isso aqui, cacete. Mas vamos lá, agora já tá nos 14, vamos até o final. É simples. Bom, então pessoas mentalmente saudáveis não acreditariam na sua própria mentira. Mas e pessoas com transtorno psiquiátrico? Será que existiria algum transtorno que se conectaria com essa ideia de contar uma mentira, inventar um personagem e acreditar nesse personagem? Será? Será que o Xandão tem... Será que o Xandão é autista, é transtorno de personalidade? O que é, será? Vamos ver a conclusão final deles, hein? Do Albertão. Vamos ver. A gente tem os casos de pessoas que têm um transtorno de personalidade chamado esquizofrenia. São pessoas Salve, que Piraci! vivem em delírio. Então é claro que essas pessoas podem sim acreditar em personagens. No entanto, essas pessoas têm um rompimento com a realidade. Então não são pessoas que de forma deliberada criaram um personagem, vou acreditar nesse personagem. Não foi bem assim. A pessoa que tem esquizofrenia, tem esse rompimento com a realidade, às vezes tem um delírio de grandeza, né? E acredita que ele é o porta-voz do Silvio Santos ou que ele é amigo do Putin. Essa pessoa não chegou, sentou e criou esse personagem. Não, na verdade não. É uma pessoa que tem um rompimento com a realidade, tem um delírio de grandeza. Geralmente são pessoas que têm a chamada esquizoparanoia, em que acham que tem pessoas tramando contra ela e tudo mais. Mas não existe realmente essa preparação de um personagem, a criação de um personagem e depois ela acreditar nele. Não, na esquizofrenia isso não acontece desse jeito. E outro caso na psiquiatria que vai envolver essa questão da mentira seria a chamada mitomania. A mitomania diz a respeito da compulsão em mentir. Seria a chamada mentira patológica. E há mais de 100 anos a gente já tem aí pesquisas e artigos científicos falando da mitomania. O curioso é que, apesar da mitomania ser... Um salve pra tropa do final RJ, tamo junto, rapaziada. Salve, Luan. Obrigado pelo donate, irmão. Tamo junto. Ixi, pera aí, deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Obrigado pelo donate aí, puta, de 100 reais. Muito obrigado, Kimi Reis. Xandão, manda um salve pro Kimi, vem comigo sem pressão. Um salve do último herói da terra pro Kimi, tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho aí, obrigado pelo donate. Pô, obrigado aí de verdade, velho. De coração, Xandão, valeu aí pela participação. Tudo nosso sempre, irmão. Final dos tempos é tudo nosso. Há muito tempo, não existe consenso ainda se ela seria um transtorno psiquiátrico único. Se você buscar, por exemplo, no chamado DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos, você não vai ver a mitomania lá como um tipo de transtorno. Você também não vai ver isso no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Não, você não vai ver a mitomania. Mas caramba, o Albertão, ele só fala de doença. O Xandão abriu o vídeo aqui esperando uma análise, tá ligado? Com base, né, nas expressões, na maneira de falar, mas, porra, o cara tá falando só de doença. Ah, porque é esquizofrênico. Ele só tá falando até agora o que não é um ser esquizofrênico. É só isso que ele tá falando. Ah, não, porque a análise dessa doença, aquela outra doença, o instituto. Cara, Albertão, que merda é essa, irmão? E já aproveitando o gancho também, vamos fazer uma musculação aí, brother? Melhorar esse shape ridículo, por favor? Hã? Bom, vamos lá. Se o Xandão começar a falar, eu não paro, hein? Mania como um tipo de transtorno psiquiátrico. Mas apesar de não existir esse consenso, se a mitomania seria algum transtorno propriamente dito, tem alguns pesquisadores que acham que sim, que a mitomania seria um tipo de transtorno específico, já existe consenso que a mentira patológica... Tá bom, Albertão, agora fala o que... Rapaziada... Puta merda. O cara do Metaforando sozinho não foi suficiente pra analisar o Xandão. Ele chamou o Albertão e o Albertão também não tá sendo suficiente pra interpretar o Super Xandão. Tá falando um monte de merda, um monte de coisa, pegando ator de doença aqui, o outro que fala da doença de lá e não fala o que é. Irmão, que merda é essa? A mitomania está presente em alguns transtornos psiquiátricos porra é essa? que se encontram nesses manuais. Por exemplo, o chamado transtorno da personalidade antissocial, que no nosso dia a dia é chamado... que tem a ver com essa... Ninguém quer saber disso. Vai acabar o vídeo e vocês não falaram nada. Psicopatia. O chamado transtorno da personalidade borderline. O olha lá, tá falando até do borderline. Chegou até no borderline. Agora fodeu. É borderline. Xandão é borderline. Que merda é essa? Personalidade narcisista. Cara, que é...
Albertão tá de brincadeira, Albertão. Olha lá, hein? Puta que Aliás, pariu. o transtorno da personalidade narcisista, que inclusive já foi comentado aqui num vídeo do próprio Vitor, aqui no card. Então esses transtornos da personalidade costumam carregar também a mitomania, como alguns de seus sintomas. E colocando de lado a esquizofrenia, onde a pessoa pode ter um rompimento muito grande com a realidade e pode sim acreditar em mentiras, mas são mentiras que não foram criadas deliberadamente, tirando a esquizofrenia, nesses outros transtornos, em que essas pessoas criam as suas mentiras com determinado propósito. Será que elas acreditam nessas mentiras? Em geral, não. Inclusive, essas pessoas que têm esses transtornos de personalidade, que costumam mentir de forma patológica, elas têm o hábito de frequentemente mexer na mentira. Quando elas são confrontadas com a mentira, elas começam a criar novas mentiras, e geralmente com coisas até mesmo do dia a dia. Mentiras envolvendo o que você comeu hoje no café da manhã. Mas são pessoas que criaram essa mentira, inventam que comeram coxinha em vez de ter comido pão de queijo, mas elas sabem que é uma mentira. Puta merda. Albertão, e qual a mentira que você inventa do que você tá comendo, né? Você não vai chegar pro Xandão e falar que você tá comendo um franguinho grelhado, né? Esse tipo de coisa, né? Por favor, né? Seja verdadeiro e fala que você tá comendo até sua família, né? Isso daí você não fala, né, Albertão? Mas vamos lá. Se elas são confrontadas, elas têm uma tendência de maquiar essa mentira o máximo possível. Então, de forma geral... O cara tá falando de mentiroso, mas o que tem a ver o que o Xandão faz com mentira? Não tô entendendo qual que esse cara tá falando, ele tá falando... Rapaziada, quem fala muito é porque não tem o que falar, tem que ter precisão e mandar o papo. Não é isso que tá acontecendo aqui, meu Deus. A pessoa mentalmente saudável criar um personagem e realmente acreditar nele é pouco provável. É pouco provável porque existe incongruência demais. Deixa eu ver o bagulho aqui. Estou ansioso ao Xandão me assistir depois. Aceite suas dicas de musculação. É nóis, Albertão. Puta que pariu, né? Já vamos mudar tudo já, né? Dieta, já começa a treinar, bane tudo essas porcariadas que você anda comendo, começa a sair pra caminhar, correr, fazer alguma coisa. Só de fazer isso já muda tudo, irmão. E puta que pariu, da próxima vez que for fazer um vídeo do Xandão analisando, seja preciso, Albertão. Vocês falaram muito, não falaram nada. Tô tentando ver aqui ainda, não vi ainda cadê a conclusão. Vamos ver. Surgir autoengano. Quero ver isso. Mas pensando nos transtornos de personalidade, como a esquizofrenia... Não, na esquizofrenia... Voltou na esquizofrenia. Pode sim acreditar que é um personagem, mas esse personagem não foi criado de forma intencional. Ela tem um rompimento com a realidade. Mas no caso de outros transtornos de personalidade, que tem a mitomania como problema... Bom, pelo menos, olhando pro lado bom, a gente teve uma aula aqui sobre esquizofrenia, ó. Pelo menos vocês vão saber aí, né? Personalidade antissocial, o transtorno da personalidade borderline, o transtorno da personalidade narcisista, apesar de esses transtornos terem o componente da mitomania, em geral, essas pessoas não acreditam nas suas mentiras. Espero ter ajudado, valeu pessoal. Espero ter ajudado. Tá, você ajudou, Albertão. A gente tá craque agora, expert em síndrome do transtorno da borderline, da esquizofrenia, do mentiroso. Beleza, mas e aí o Xandão? Cadê a conclusão? Xandão, o que você achou então que o Xandão é, então? Pessoal, valeu, Vitor, e até a próxima. Bom, então, concluindo aqui a minha parte... Concluiu, vamos ver agora. Agora vai concluir, ó. O Metaforando não fez nada no vídeo, né? Ele só deu lá, ele só falou do Alberto, falou, repetiu do Alberto, jogou tudo pro Albertão, o Albertão também falou, e cadê? Cadê o bagulho? Cadê o que o Xandão queria ver? Cadê? Vamos lá. O que eu entendo é que, de fato, aparentemente, Super Xandão parece... O que eu entendo é que, de fato, aparentemente, tá enrolando muito. Precisão, irmão. Precisão. Essa é uma figura que foi intensificada por conta do fato desse cara estar fazendo streaming. O que não tira o mérito do cara de ser uma personalidade engraçada, ok? Mas é bom entender, gente, bom diferenciar o que é uma figura, do que é um personagem, do que é uma pessoa ali, a pessoa propriamente dita por trás daquele personagem, beleza? E isso também não é desmerecendo o trabalho dele, obviamente que não faz isso, obviamente que não. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já clica em gostei, curte, compartilha o vídeo. Parabéns pelo seu trabalho, você ajudando muita gente nesse tempo difícil. Xandão Forever. Tamo junto, da visão. Muito obrigado pelo carinho, irmão. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. E a gente se Tá bom. Os caras falaram muito. Foram 20 minutos de falação. O que vocês acharam, rapaziada? Agora tirem as conclusões de vocês. Vai, vamos ver. Vamos ver de uma vez por todas o que vocês acham que o Xandão é. Fala. O que é que vocês acham? É esquizofrenia?
É borderline? É, sei lá o que mais aí que os caras falaram, porque falaram e não sei, né? Não tem, e aí? Que tá? Cadê? Xandão, se eu mesmo fizer uma análise aqui falando pra vocês o que é Super Xandão, é 2 minutinhos eu revelo pra vocês o que é. Por que tudo isso? Por que tanta enrolação, melação de cueca pra não falar nada? Vocês querem que o Xandão fala pra vocês? Exatamente o que é Super Xandão, por que surgiu Super Xandão, se sempre foi assim. Vocês querem? Uma análise de 3 minutinhos, no máximo? Sim, fala, queremos. Xandão não vai revelar, vocês vão ficar querendo. Fica aí pensando, ó, fica assistindo Metaforando aí. Assiste esse vídeo aqui mais umas 100 vezes e vê se vocês chegam numa conclusão. Toma aí, ó, cambada de Zé Ruela, aqui é Xandão Forever. Ai, meu Deus do céu, viu? Puta que eu pariu. Depois dessa eu vou até dar um mijão, dá licença. Xandão de volta, com as pernas fodidas dos treinos. Vixe Maria, brabo demais. Bom, 9h25, né, mano? Cara, Xandão vai ficando por aqui, hein, rapaziada. Abri a live aqui no YouTube só pra fazer um teste mesmo aqui, tá ligado? Hoje tudo foi um teste, entendeu? Mutado. Tá sem áudio? Por que tá sem áudio, mano? Tá sem áudio meu ovo que tá sem áudio. Rapaziada, deixa eu perguntar pra vocês aí. O que vocês acharam aqui dessa plataforma do YouTube pra fazer stream? Hoje eu abri a live aqui só pra fazer um teste mesmo. O que vocês acharam aí? Boa? Top? Ruim? Boa? Péssima? Boa? Ai, caralho. Muito bom? Ó, a maioria achou boa? Isso só mostra o quê? Que o último herói da Terra é muito complexo. Os caras precisariam montar um time de uns 50 analistas lá de personalidade. Chama um especialista da síndrome do borderline, chama um outro da esquizofrenia, chama um padre pra ver também se não é caso de exorcismo, né? Chama, sei lá,
quem mais vocês quiserem chamar. Chama tudo. E não vai ser o suficiente, porque aqui é Xandão. É 190 de QI, entendeu? É assim que funciona. O único dia que vocês vão realmente saber o que é Super Xandão é o dia que o próprio Xandão vir aqui e fala pra vocês, ó, é isso. E não leva mais do que 3 minutinhos. Entendeu? Essa é a graça do último herói da Terra, tá ligado? E toma aí, ó, o Double Biceps. Tamo junto, rapaziada. Mas é claro, né? Não desmerecendo o vídeo dos caras. Porque é legal, né, o vídeo dos caras. Querendo ou não, é da hora. Você dá umas risadas, você vê os caras... A parte que ele começa a falar dos traços do rosto, né? Que significa isso, aquilo, eu acho da hora. Eu acho engraçado isso aí. É legal. Esse bagulho de linguagem corporal é um negócio da hora de saber. Mas como aqui é Xandão, né? O Xandão não precisa... Pro Xandão ver a fraude, eu não preciso analisar o traço do rosto. É questão de energia. É outro nível, Super Xandão. É bate o olho, chega perto, já sente aquela energia, já vê já onde tá a fraude, onde não tá ligado? É assim que funciona. Não é isso aí, não. Salve, Pedrão. Xandão, bota